Olá, meu nome é Carlos Siqueira, seja muito bem-vindo e bem-vinda a este meu canal. Aqui nós falamos de literatura e tentamos falar sempre sobre escritores diferentes, de épocas, estilos, nacionalidades e gêneros diferentes. E tentamos falar sempre também sobre poesia, gênero infelizmente impopular aqui no Brasil, principalmente aqui no YouTube. Mas Carlos Siqueira está aqui para falar sobre o que não é falado, assim como o poeta escolhido de hoje, que também procurou falar das coisas pequenas, das coisas terrenas, das coisas insignificantes e inúteis. Uma das vozes mais originais da nossa poesia brasileira, que começou a escrever ali no finalzinho dos anos 30 e escreveu por muito tempo, morreu há poucos anos. Um poeta que trouxe um novo vigor e um novo frescor para a nossa poesia, que revigorou, que revolucionou a nossa linguagem, não por ter inventado palavras, não por ter inventado ou trazido de volta uma forma já consagrada. Não, não. Mas sim por brincar, e esse verbo é muito caro para esse poeta, brincar com os sentidos das palavras. Esse poeta aqui é essencial para os dias de hoje, em que se cobra cada vez mais a utilidade das coisas e das pessoas, nesse mundo em que se cobra muito o trabalho e se nega o ócio. Estou falando de Manuel de Barros. Bem, em primeiro lugar, eu devo dizer que esta antologia, Meu Quintal é Maior do que o Mundo, foi um presente da diretora da escola em que eu trabalhava. Então, muito obrigado, Kátia. Eu também devo dizer que você pode esperar vários vídeos sobre vários livros que eu ganhei nessa escola. Porque esse aqui é só um dos livros que a diretora Kátia me deu. Mas a coordenadora, Márcia, me deu vários livros. O professor Roner me deu 2 livros. A professora Célia me deu vários livros. A professora Marilene me deu vários livros. A atual diretora Fátima me deu vários livros. Até mesmo a merendeira Joyce me deu 2 livros. A professora Maria do Carmo está me prometendo livros, hein? Mas quem está me prometendo mesmo há mais de um ano é a gente, Gisele. Gisele, já faz mais de um ano que você está me prometendo. Então, você pode esperar que dessa escola eu fiz quase uma biblioteca. Eu voltei aqui só para dizer que a Cida, que trabalhava comigo, também me deu um livro que, aliás, já fiz vídeo aqui no canal, hein? Que é o Nenhum Olhar, de José Luiz Peixoto. Li neste ano. Vai lá conferir, vai, vai, vai. Bem, agora sim, falemos sobre Manuel de Barros, esse grande nome da nossa literatura, da nossa poesia moderna, que começou a escrever ali no final dos anos 30 e escreveu a vida inteira, passou a vida inteira também em fazendas, porque o pai dele tinha fazenda, ele herdou, cuidou delas durante a vida toda e também sempre escreveu sobre esse próprio meio, que é das fazendas, que é dos matagais, da terra, dos animais. Outro tema muito recorrente na sua poesia é o próprio fazer poético. Como que se faz poesia? Qual que é a visão do poeta? Ou como que ele deveria olhar o mundo? E um último tema que é muito caro para o nosso Manuel de Barros é a infância. O olhar da criança. Porque o olhar da criança é muito parecido com o olhar do poeta. Um olhar diferenciado. Quanto à linguagem do Manuel de Barros, é uma linguagem muito simples. Ele não faz malabarismos verbais. Não, não. As palavras que ele utiliza são muito fáceis. Mas o sentido que ele cria é que são diferenciados, mais profundos. Um olhar estranho, no sentido de fora mesmo. De torto. Aliás, a palavra torto é muito importante na poesia dele. Bem, eu separei alguns poemas aqui para ler e farei breves comentários e vocês vão entender melhor o que eu estou falando. O primeiro poema que eu selecionei não tem título, mas ele fala justamente sobre essa percepção das palavras. Vejamos. No descomeço era o verbo.
Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para a cor, mas para o som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Então é que você percebe essa visão que ele tem de que quem faz poesia, o poeta, ele tem que reformular o sentido das coisas, ter um olhar parecido com o da criança, que fala sobre eu escuto a cor dos passarinhos. Ora, escutar não tem nada a ver com cor. Qual que é o nome disso? Qual que é o nome dessa figura de linguagem? Sinestesia. Quando você mistura elementos, você mistura sentidos. Então, sei lá, esse é um cheiro doce. Ora, cheirar tem a ver com o olfato. O doce tem a ver com o paladar. Então, isso faz parte da linguagem poética, mas também faz parte da linguagem da criança. Muito interessante essa visão, que é muito cara ao nosso Manuel de Barros. Bem, eu separei outro poema aqui, que eu vou ler para vocês. E este outro poema que eu escolhi também não tem título. E também traz uma visão infantil, uma visão que inverte as palavras, o sentido das palavras, e que, por isso mesmo, traz algo novo. Vamos ver. Descobri, aos 13 anos, que o que me dava prazer nas leituras não era a beleza das frases, mas a doença delas. Comuniquei ao padre Ezequiel, um meu preceptor, esse gosto esquisito. Eu pensava que fosse um sujeito escaleno. Não sabe o que é escaleno? Vai procurar no dicionário. Gostar de fazer defeitos na frase é muito saudável, o padre me disse. Ele fez um limpamento em meus receios. O padre falou ainda: Manuel, isso não é doença. Pode muito que você carregue para o resto da vida um gosto por nadas. E se riu. Você não é de bugre? Ele continuou. Que sim, eu respondi. Veja que bugre só pega por desvios. Não anda em estradas. Pois é nos desvios que encontra as melhores surpresas e os areticuns maduros. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Esse padre Ezequiel foi meu primeiro professor de agramática. Não, você sabe que esse poeminho aqui me lembrou muito um conto do escritor africano Mia Couto, um dos maiores nomes da literatura atual. Para mim, já está demorando para ele receber o Prêmio Nobel de Literatura, porque ele é muito merecedor. E ele tem um conto chamado Um Menino que Escrevia Versos, que, aliás, foi indicado para mim através da minha professora Joyce. Um abraço para minha professora, que, aliás, tem artigos analisando esse conto. Dá uma olhada lá no Google Acadêmico. Pois bem, e nesse conto qual que é a história, resumidamente? Existe uma criança que escreve versos, e a família acha que ele está doente, que ele é doente, porque ele é diferenciado das outras. Ele não joga bola, ele não procura namorar com as meninas, ele vive afastado. E a família leva essa criança até o médico. Fala, olha, qual que é o problema dessa criança? E descreve todos esses fatores que eu mencionei. E o médico, que é uma pessoa entendida de doenças, sabe que ele não é doente coisa nenhuma. Que o que ele tem, na verdade, é uma sensibilidade mais aflorada. Ele é uma pessoa mais sensível. E que a gente pode pensar que, na verdade, doente está quem não presta atenção a essas coisas sensíveis. Quem não presta atenção na arte, nas coisas singelas. E aí, bom, não vou falar o final do conto. Eu ia dizer aqui, mas não vou falar não. Você que vai procurar lá. O Menino que Escrevia Versos. Me lembrou muito esse poeminho aqui, porque a criança também é diferenciada e vai à procura do amigo dele, o padre, o primeiro professor de gramática. Não é de gramática, é do contrário de gramática. E que diz que a criança deve seguir sim o próprio caminho, mesmo que seja torto, mesmo que seja diferente, mesmo que seja considerado errado. Me lembrou muito. Boa ligação entre esses dois textos. Mia Couto. Muito interessante esse poeminho. Você percebe que os poemas parecem uma conversa simples, coloquial, de
duas pessoas muito próximas, ele contando uma historinha, essa visão diferente que ele tem desde que era criança. Essa valoração que ele faz das coisas tortuosas, os desvios. E é muito interessante que, não sei se vocês perceberam, mas lá no outro poeminho que eu li, ele fala, no descomeço era o verbo. Ora, isso é uma referência a essa frase bíblica, no começo era o verbo. Ele fala no descomeço. Aqui tem uma outra palavra que é muito interessante que ele usa. Ele fez um limpamento em meus receios. Ele não fez uma limpeza, fez um limpamento. Vocês percebem essa inventividade na própria linguagem? Muito interessante isso. Agora o que eu achei interessante mesmo foi esse finalzinho aqui. Há que apenas saber errar bem o seu idioma. E por quê? Porque eu me lembro de uma aula que eu tive com minha professora Zoraide, a melhor conhecedora de língua portuguesa que eu conheci na vida. E nós estávamos estudando pragmática. E lá nós estávamos estudando, dentro da pragmática, o que era estilo. E nós tínhamos várias noções. Uma delas eu lembro que era estilo é o ser humano. Claro, porque se cada ser humano é único, então cada um tem o seu próprio meio, então você tem o seu próprio estilo. Mas teve uma noção que eu nunca esqueci, porque ela é muito simples e é muito curiosa, instigante. O estilo é o erro. Como assim? Estilo é erro? Ora, o que é o erro? O erro é aquilo que foge do padrão. E o que é o padrão? É o uniforme. É tudo feito da mesma forma. Ora, se todo mundo faz de um jeito, esse jeito não é estiloso, não é diferente. Ele é único, mas sem graça. Então, estilo é o erro, é aquilo que foge do padrão, é o desvio. Assim como o nosso Manuel de Barros aponta aqui. Muito interessante. E teve um outro verso que eu gostei muito aqui, que diz: é nos desvios que encontra as melhores surpresas. Porque me lembra uma música da minha banda de rock nacional preferida, que é o Engenheiros do Havaí. E eles têm uma música que diz assim: perder o rumo é bom. Se perdido, a gente encontra um sentido escondido em algum lugar. Interessante isso. Quantas vezes é nos desvios, nos descaminhos, que nós encontramos as melhores possibilidades, ou vistas que não teríamos visto se estivéssemos do outro lado, do lado correto, do lado padronizado. Curiosa reflexão feita aqui pelo Manuel de Barros. E por falar em torto, eu vou ler outro poema que versa sobre esse tema. Esse poema aqui também não tem título. É bem curtinho. Diz assim: prefiro as linhas tortas, como Deus. Em menino, eu sonhava de ter uma perna mais curta, só para poder andar torto. Eu via o velho farmacêutico de tarde, a subir a ladeira do beco, torto e deserto. Toque, bloque, toque, bloque. Ele era um destaque. Se eu tivesse uma perna mais curta, todo mundo haveria de olhar para mim. Lá vai o menino torto subindo a ladeira do beco. Toque, bloque, toque, bloque. Eu seria um destaque. A própria sagração do eu. Então, novamente, você percebe aqui essa valorização dos descaminhos, do andar torto. Porque o andar torto leva a outros lugares. E também chama a atenção dos outros. E é muito curioso isso porque esse eu lírico quer chamar a atenção. Mas o próprio Manuel de Barros era tímido. E isso me lembra uma crônica. Uma hora eu vou fazer vídeo sobre crônicas, hein? Do Luiz Fernando Veríssimo. Em que ele vai conversar sobre o tímido, o introvertido e como que esses dois têm o seu ego. Ele vai falar assim que é muito curioso que aqueles que dizem que não querem chamar a atenção, que são tímidos, são introvertidos, se acham o centro do mundo. Porque eles entram numa festa, está lotado de gente, mas eles acham que todo mundo vai olhar para eles. Então, na verdade, o egocentrismo dessas pessoas que se afastam é maior do que parece ser. Muito curiosa essa crônica. Muito reflexiva também. Bem, vou ler outro poeminho
do Manuel de Barros aqui. Vocês percebem também que ele fala muito sobre Deus, né? Não só sobre Deus, mas sobre esse caráter sagrado, mas que para ele não parece sagrado. Ele fala que ele prefere as linhas tortas como Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. No outro, ele fala que conversou com um padre. Lá no outro, ele fala no começo era o verbo, no descomeço era o verbo. Então, tudo tem ali um quê de religiosidade, embora sem transcendência. Tudo aqui sobre o terreno, tudo aqui sobre o que é falho. Bem, vejamos o próximo. Esse outro poema que eu escolhi aqui também não tem título. E também versa sobre esse olhar diferenciado que ele tem desde criança. E que tem a ver, talvez, com o meio em que ele viveu e cresceu. As fazendas, na terra, no mato. Vejamos. Aprendo com abelhas do que com aeroplanos. É um olhar para baixo que eu nasci tendo. É um olhar para o ser menor, para o insignificante que eu me criei tendo. O ser que na sociedade é chutado como uma barata cresce de importância para meu olho. Ainda não entendi por que herdei esse olhar para baixo. Sempre imagino que venha de ancestralidades machucadas. Fui criado no mato e aprendi a gostar das coisinhas do chão antes que das coisas celestiais. Pessoas pertencidas de abandono me comovem, tanto quanto as soberbas coisas ínfimas. Nesse poema aqui você tem um olhar mais terno, né? Não apenas para as coisas, mas para as pessoas consideradas, julgadas de menor importância, de menor valor. É interessante que ele fala assim que ele não entende por que ele herdou esse olhar para baixo. Porque a criança também não entende. A razão não explica algumas coisas. Isso é muito importante para a poesia dele, que busca muitas vezes a desrazão, a inversão, a antítese. E por falar em antítese, vou ler um poema que versa sobre as antíteses. Deixa eu achar aqui. Achei. Também tem título, mas fala assim: sei que fazer o inconexo aclara as loucuras. Sou formado em desencontros. A sensatez me absurda. Os delírios verbais me terapeutam. Posso dar alegria ao esgoto. A palavra aceita tudo. E sei de Baudelaire que passou muitos meses tenso porque não encontrava um título para os seus poemas. Um título que harmonizasse os seus conflitos. Até que apareceu Flores do Mal. A beleza e a dor. Essa antítese o acalmou. As antíteses congraçam. Muito interessante essa visão de o quanto nós, seres humanos, somos feitos de conflitos, de lados divergentes que compõem um único ser. E muitas vezes nós temos visões que tentam colocar uma coisa, uma pessoa, uma situação em um único lado. Ou é preto ou é branco. Ou é bom ou é mau. Ou é legal ou é chato. Ou é feio ou é bonito. Mas muitas vezes são os dois ao mesmo tempo. E quando a gente é criança, isso é mais comum para nós. Mas conforme vamos crescendo, vamos tentando deixar as coisas mais fáceis. Porque viver com conflito é difícil. É torturante. E ele resgata o Charles Baudelaire, grande poeta francês. Aliás, já fiz vídeo sobre ele aqui no canal, hein? Uma hora eu vou fazer outro. Que criou esse título, esse livro, As Flores do Mal. Um título contrastante, uma antítese. As flores, algo bonito, sensível, do mal. Algo feio, obscuro, ruim, agressivo. Mas que é perfeito para os poemas compostos, para os conflitos do lírico. Porque nós, seres humanos, somos feitos de conflitos. E é muito interessante esse primeiro verso. Fazer o inconexo aclara as loucuras. Como que, às vezes, nós precisamos fugir do padrão. Andar por tortos caminhos. Para nos acharmos.
para nos tornarmos sãos, melhores. E o quanto, às vezes, continuar no mesmo caminho, no mesmo padrão, conversando com as mesmas pessoas, no mesmo tom, da mesma forma, com as mesmas palavras, nos torna loucos. Muito interessante. A sensatez me absurda. Isso me lembra o vídeo que eu fiz sobre o Herman Melville, Bartleby, o escrivão, em que o personagem, o narrador, fala: Bartleby, você promete que vai ser sensato? Ele fala: eu acho melhor não ser sensato. Porque o que é essa sensatez? Ser padronizado, como todos os outros? Se for isso, eu não quero. A sensatez me absurda. Muito interessante. E aqui ele também fala sobre a própria linguagem, né? Os delírios verbais me terapeutam. Como que falar coisas fora do senso comum, coisas consideradas nonsense, às vezes é divertido, às vezes é legal, às vezes traz uma metáfora que era inesperada e por isso soa muito boa. Muito interessante essa reflexão feita pelo Manuel de Barros. Bem, passemos ao próximo poema. Ainda falando sobre essas antíteses, sobre esses paradoxos, sobre essa linguagem que às vezes parece nonsense, tem esse curto poeminho aqui, também não tem título. Quando eu nasci, o silêncio foi aumentado. Meu pai sempre entendeu que eu era torto, mas sempre me aprumou. Passei anos me procurando por lugares nenhuns, até que não me achei e fui salvo. Às vezes, caminhava como se fosse um bulbo. Não sabe o que é bulbo? Vai procurar no dicionário. Mas, de novo, nós temos aqui essa questão de se procurar, não se achar, estar fora da rota, mas quando não se achar, estar salvo. De novo, lembro do verso do Engenheiros do Havaí. Perder o rumo é bom, se perdido a gente encontra um sentido escondido em algum lugar. Interessante poema, interessante ligação entre essa música e essa visão do poeta. Bem, vou ler aqui, só faltam mais 2 poemas que eu selecionei, hein? Vou ler o próximo. Meu poema preferido do Manuel de Barros, e talvez seja o mais conhecido dele. E esse tem título, hein? Se chama Poema. Pois bem, poema. A poesia está guardada nas palavras. É tudo que eu sei. O meu fado é o de não saber quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. Não tenho conexões com a realidade. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre as insignificâncias do mundo e as nossas. Por essa pequena sentença, me elogiaram de imbecil. Fiquei emocionado e chorei. Sou fraco para elogios. Esse poema eu não vou nem explicar. Mas aqui você tem essa inversão do sentido das palavras e da visão do poeta também, que presta mais atenção nas coisas insignificantes, nas coisas pequenas, e não nas grandes, nas maiores. Coisas que a gente já viu em outros poemas lidos. Esse olhar que ele tem para baixo, para as coisas terrenas. Presta atenção mais na terra do que num avião. O que vai rimar com o último poema que eu selecionei para ler aqui, que também tem título, viu? Esse aqui se chama O Apanhador de Desperdícios, um dos meus poemas preferidos dele. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor os meus silêncios. Excelente poema para terminar esse vídeo de hoje, porque ele abrange tudo o que já havíamos conversado sobre Manuel de Barros. Então aqui nós temos, de novo, essa valorização das pequenas coisas, o que, por si só, já é uma inversão de valores que ele sempre busca propagar nos seus textos. Nós temos esse olhar diferenciado, esse olhar torto, que existe desde criança, e que a criança geralmente o possui, e que, conforme crescemos, vamos perdendo essa forma de ver o mundo, essa forma diferenciada. Nós temos o próprio fazer poético aqui, porque ele fala que as palavras que ele busca não é para informar, mas é para inventar. Aliás, é possível pensar na palavra poesia, que vem de poiesis, em grego, que significa aquele que faz. Aquele que faz o quê? Ora, aquele que faz linguagem, aquele que, através da linguagem, faz vida. Esse é o papel do poeta. É inverter o sentido que nós já temos, é trabalhar com imagens, mais do que com palavras. Bem, excelente poeta, por isso que eu disse que ele era essencial para os dias de hoje. Como você pode ver aqui, como ele inverte os valores, nós podemos pensar sempre ao contrário. O que é valorizado hoje em dia? O trabalho. O que é negado? O ócio. Aliás, se a gente pensar na palavra negócio, que está ligado ao mundo do trabalho, negócio significa negar o ócio. E o que é o ócio? O ócio é a vida pela vida. Aquele momento em que você não faz nada. Você não busca lucro. Lucro que muitas vezes nem é para você, é para um outro. Então, se nós buscamos negócio, e o negócio é negar o ócio, ou seja, negar a vida, então nós estamos valorizando a morte quando estamos trabalhando. Morremos um pouco a cada dia. Bom, se a gente pensar também que o Manuel de Barros sempre valoriza o inútil, e a gente pensa no que é considerado útil, então? O trabalho? O emprego? Aliás, essa expressão, os dias úteis da semana, é de segunda a sexta, o dia em que geralmente as pessoas trabalham. Quer dizer, geralmente trabalhavam, porque, em primeiro lugar, hoje em dia, com esse governo que nós temos atual, nem trabalho existe. Em segundo lugar, que, hoje em dia, com essa uberização, com esse capitalismo selvagem, com esse neoliberalismo, as pessoas não trabalham mais só de segunda a sexta. O sábado já está normalizado. E pensar que sábado era o dia que Deus descansou. Meus amigos. Deus acima de tudo. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Manuel de Barros, uma das vozes mais originais da nossa poesia, um poeta necessário para os nossos tempos atuais. Muito obrigado, Kátia, pelo presente. Conforme eu for lendo outros livros, eu farei vídeos, pode esperar. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela atenção. Se você gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Essas coisas todas que você está acostumado a fazer em outros canais. Muito obrigado e até a próxima. Como é que é? Você não entendeu por que eu estou usando uma camisa do Estúdio Ghibli? Ah, você não fala Estúdio Ghibli. Você fala Estúdio Ghibli. Ora, mas se o próprio japonês que inventou o nome fala Ghibli, por que eu vou falar Ghibli? Porque ele está escrito dessa forma? Você precisa de um professor de gramática. Não, mas a lógica verdadeira é que o Estúdio Ghibli trabalha com filmes que parecem infantis, mas que infantis não tem nada. E a poesia do Manuel de Barros parece infantil, mas infantil não tem nada. Os dois trabalham com o lúdico. Carlos Siqueira não usa roupas à toa aqui no cenário. Preste atenção. Gisele. Esse recado é para você. Eu ainda estou esperando o livro que você me prometeu. Até quando eu vou esperar? Já faz mais de um ano. Até quando, meus amigos?